Quero saudar os amados com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Era com muita saudade dos irmãos, do culto, que estávamos ali, emocionado, e de ver a casa do Senhor, seu povo reunido. Quando chegamos aqui, a minha bisneta passou com o carro, com o pai, ela parou, olhou para nós e disse: estou com muita saudade de vocês. Eu falei logo: vai passar e nós vamos estar todos juntos e vocês vão estar aqui também. Amados, eu não sei como que está aí a voz, como que está saindo, se muito alto, muito baixo, eu não sei. Esse aparelho novo, para quem é velho, fica mais difícil, né? A gente acostumado com as coisas mais antigas. Quero agradecer a Deus pela sua presença aqui, agradecer a Deus por aqueles que estão em casa, que irão nos ouvir, agradecer a Deus pela igreja não ter parado nem um momento sequer, por aqueles que pregaram palavras abençoadas, um congresso abençoado, as outras palavras, pastor André, pastor Marinho, pastor Lucas e um futuro pastor Marcos, com uma palavra impressionante, na quinta-feira, palavras abençoadoras. Eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho a experiência na palavra de Deus. Talvez o mais antigo aqui, o mais idoso sou eu. Não é fácil completar 10 anos, o peso é grande, mas as experiências são maiores. Momentos difíceis. Eu gosto muito de estudar personagens da Bíblia. Quais são as personagens? Nós temos os livros da Bíblia, o Pentateuco, 5 primeiros livros, temos livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, tudo isso nós temos, profetas menores e profetas maiores. Eu gostaria de extrair nesta noite, quem me ouviu na última vez, eu não sei, é assim mesmo, André, que a coisa parece que vem meio forte no nosso ouvido? É assim? Porque parece que eu estou falando mais para mim. Amém. Quando nós estudamos os personagens da Bíblia, nós descobrimos como eles viveram a sua época, o seu tempo, as suas mensagens. Eu não sei, se não atrapalhar vocês, eu creio que não vai me atrapalhar aqui não. Vou marcar aqui no meu cronômetro. O que nós estamos passando não são momentos fáceis, são momentos difíceis. E nós precisamos aprender com a história da Bíblia, com os personagens da Bíblia, porque o homem não muda, o homem é sempre o mesmo. Os problemas são sempre os mesmos. Eles podem mudar de nome, mas os problemas, o sofrimento, o que o homem passa, ainda que pareçam
ser diferentes um dos outros, ser diferente o que cada um sente. Eu gostaria de falar nesta noite de um personagem impressionante. Eu falei sobre Jó, né? Falei do sofrimento de Jó, aquele homem que recebeu o maior de todos elogios de Deus. Deus falando até com Satanás: você viu meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Homem reto, honesto, sincero e temente a Deus. Mas o Senhor dá tudo para ele. Nos seus 42 capítulos, nós vemos Jó sofrendo, passando os momentos mais difíceis da vida. Por mais de 30 vezes, ele disse: por quê? Por quê? Quer dizer, por que eu estou sofrendo? Seria melhor eu não ter nascido. Ele nasceu, experimentou a maior riqueza daquela época. Nós vemos que ele sofreu também. No final, ele diz: eu conhecia Deus apenas de ouvir dizer, mas agora meus olhos te veem, por isso eu me arrependo e me prostro na cinza. E ele foi orar, porque ele passou a conhecer Deus. Nós encontramos Asaf no Salmo 73. Eu estou falando aqui porque não vai dar tempo de ler todos, nem vamos ler. Depois nós vamos ler outra personagem. Asaf, Salmo 73. Asaf era um ministro de música. Ele era aquele que estava na frente do povo de Deus, dirigindo o louvor, a música, né? Mas ele teve um momento que ele fala: meus pés quase escorregaram. Eu quase perdi a minha fé, porque eu comecei a olhar os outros, os ricos, aqueles que eram beneficiados, não tinham aperto na morte, viviam bem, e eu fazendo o melhor para Deus. E depois diz assim: será que isso não é enfermidade minha? Não é enfermidade nossa? Até que entrei no santuário. Os irmãos percebem aqui que o inimigo tem feito tudo para tirar as pessoas da comunhão da igreja. Porque lá, se nós não tivermos uma comunhão íntima com Deus, lá na nossa casa, no nosso quarto, se nós não tivermos um altarzinho ali para buscarmos, para prestarmos nosso culto a Deus, para continuarmos servindo a Deus, nós vamos esfriar, nós vamos perder a fé, nós vamos ficar numa situação embaraçosa, terrível como Asaf. Mas depois que ele entrou, ele disse: eu vi o fim dessa gente. O bom é eu estar com o Senhor. Estou contigo sempre. Quem tenho eu no céu a não ser o Senhor? E quem tenho eu na terra além do Senhor? Bom é me aproximar do Senhor. São experiências. Isaías no seu primeiro capítulo, ele fala, ele estava olhando os outros, a podridão. Fala: não existe nadação, tudo doente, chaga podre, da cabeça aos pés. E lá no capítulo 6, parece que muda a história. No capítulo 5, Deus, 18 ais, que Deus responde para ele, para o que vai fazer com a humanidade. Ai daquele, ai. Os ais na Bíblia são muito sérios. No capítulo 6, ele entra no santuário e tem a visão, a tríplice visão de Isaías. Primeiro, depois que ele tem a visão de Deus, ele olha para si. Ele começa a ver a si mesmo.
Irmãos, enquanto nós não tivermos uma visão exata de quem é Deus, dos propósitos de Deus, o que Deus fez nesta humanidade, nesses mais de 6.000 anos, que Ele está fazendo para o bem do seu povo, para o nosso bem, para o bem de todos aqueles que creem, nós não estaremos tendo uma visão exata do mundo. Isaías viu Deus, porque ele olhou para dentro de si, para ver o que estava acontecendo fora. Aí ele se oferece com amor, com paixão: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Outro Isaías. Agora eu quero falar, primeiro eu quero os irmãos ver que nós moramos em Pirajuí. Não sei se nós temos visto situações difíceis, se temos passado, se temos enfrentado, como que o irmão está na sua família, no seu emprego, como que nós estamos vivendo, o que nós vamos enfrentar, o que nós temos enfrentado. Nós elegemos um novo grupo de pessoas, prefeito, vice-prefeito, vereadores, alguns perderam, outros ganharam, e a Bíblia diz que nós temos que orar pelos homens investidos em cargos de eminência. Nós temos que orar, nosso objetivo é orar, seja quem ganhou, se é nosso amigo, se não é amigo, se foi alguém que nós votamos ou não. Nós temos que orar para que eles sejam uma bênção e possam abençoar a nossa cidade, porque o Salmo 127 fala: orai pela cidade, orai, né? Orai pelas autoridades, porque na sua paz, na paz da cidade, nós teremos paz. E se esse povo, todos grandes amigos, irmãos, forem usados por Deus lá, nós precisamos ser usados por Deus aqui, orando por eles. Eu tive o privilégio de orar com todos os prefeitos, com muitos vereadores que já passaram. É um privilégio, uma amizade muito grande de todos. Agora, põe a mão no seu coração, começa a pensar como que está a sua vida com Deus, seus problemas, suas aflições, suas dificuldades, suas lutas lá na sua casa, no seu trabalho, na nossa cidade. E vamos pedir a Deus e orar por esses homens também que estão lá, que vão trabalhar para o benefício da nossa cidade, para que nós possamos ver uma cidade, uma Pirajuí, um lugar de vida feliz, um Éden, como diz a minha esposa no seu livro, um Éden, lugar de vida feliz. Vamos orar, agradecer a Deus por essa gente, por vocês também, pelo seu lar, pela sua vida. Pai, eu estou aqui como servo do Senhor, agradecendo pelo privilégio de estar aqui, diante do teu povo, esse povo que lhe é querido, esse povo que tem, ó Deus, saído de casa para vir te adorar, te buscar. Ó Deus, eu sei que eles terão experiências e serão abençoados. Aqueles que não puderam vir, que já estão sofrendo esse vírus, essa enfermidade, nós sabemos que muito breves eles estarão aqui, porque em nome de Jesus, eles ficarão bons. E se alguém mais for acometido, não vai ter problema sério nem grave. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor que cuida de nós. Abençoa as famílias que têm sofrido situações delicadas, não somente com o vírus da Covid, mas também com outros problemas sérios. Queremos te agradecer por aqueles que foram eleitos, ó Deus, o executivo,
legislativo da nossa cidade. O Senhor sabe, ó Deus, o porquê ganharam, porquê os que perderam. O Senhor sabe todas as coisas, mas o nosso objetivo, o nosso trabalho é obedecer a Tua palavra e orar pelos homens investidos em cargos de eminência. Ó Deus, eu sei que existe o executivo, o legislativo e o judiciário, que são homens encarregados de trabalhar nas leis, de observar as leis, de ditar as leis. Mas nós trabalhamos no quarto poder, que é o poder espiritual, que é o poder que pode transformar a história de uma cidade, a história de uma nação. E na autoridade do Espírito nós te pedimos: faça de Pirajuí um lugar de vida feliz. Ó Deus, e o teu povo, aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, sejam abençoados. E Senhor, e comece a viver uma vida sem medo de sofrer, sem medo de passar por aflições, porque nós queremos que nessa noite, essa personagem que nós vamos falar, possa nos ensinar, ó Deus, através da palavra, que é possível, é inevitável, ó Deus, não sofrermos, mas é possível termos uma experiência com o Senhor, porque o Senhor enviou alguém para estar conosco, para nos dar a vitória. Ó Deus, abençoa os pastores, pastor Marinho, ó Deus, sua esposa, aqueles outros irmãos que têm sido acometidos. Agradeço cada família que, se estiver sofrendo, os obreiros daqui sejam abençoados e as famílias abençoadas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. O meu tema, eu vou pedir, não sei se receberam lá, muito rápido, né? Eu vou pedir que eles coloquem lá. Reações nas provações. Os textos, primeiros textos. Primeiro é Jesus que está dizendo. Quando eu disse que as aflições, provações, sofrimentos são inevitáveis, ainda que de uma maneira diferente, dependendo da circunstância, dependendo do temperamento, dependendo do lugar, da história. Jesus diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Jesus está dizendo que nós vamos encontrar paz em quem? Nele. E ele continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é Jesus que está dizendo. E a maioria das pessoas querem encontrar paz nos bens, querem encontrar paz no dinheiro, nas aglomerações, que não pode nos dias de hoje, mas não encontram paz em Jesus. Outro texto, Romanos 8:18. Porque para mim, e é o apóstolo São Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que nós pensamos é que as pessoas querem a glória antes da cruz. A cruz, cada vez que eu entro aqui, que eu olho para essa cruz, eu tenho uma mensagem que eu já preguei há muito tempo em alguns lugares, sobre o verdadeiro sentido da história. E todo cristão sabe que se ele não passar pela cruz,
ele não vai conhecer o verdadeiro sentido da história. É ali na cruz, onde Jesus deu a sua vida, pagou os nossos pecados, para que a gente possa começar uma nova vida. Eu quero agora falar de uma personagem, mas eu vou pôr o último texto do seu livro, é Abacuque. Como eu falei de Jó, a sua experiência, de Asaf, vocês podem ler o livro de Jó, vocês podem ler Asaf, o Salmo 73, é coisa maravilhosa. Vocês podem ler Isaías, capítulo 1, depois o capítulo 5 e 6, e toda a sua história, o profeta messiânico. Mas Abacuque, no fim do seu livro, ele escreve, Abacuque 3, de 17 a 19. Porque, irmãos, esse é um dos textos mais lindos da Escritura Sagrada. É o mais maravilhoso, mas se nós não conhecermos a história do profeta, quando ele escreveu, que situação, como ele era, aqui ele foi transformado, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha glória a Deus. Que texto maravilhoso. Mas se nós não conhecermos a história, foi no ano mais ou menos 600 que Abacuque, um dos profetas menores, existiu. Vocês querem ver como ele começa o seu livro? Ele era profeta de Deus. Vamos pôr alguns textos, capítulo 1, de 1 a 4, ou de 1 a 6, como que? De 1 a 4, e depois o versículo 13. Pode ir. Até quando, Senhor? Ele está brigando com Deus. Olha, prestem atenção. Isto acontece muitas vezes conosco, quando as coisas não acontecem como nós queremos. Quando nós estamos sofrendo, estamos em aflição, estamos passando aqueles momentos difíceis, principalmente se nós aceitamos Jesus, somos salvos, batizados no Espírito Santo, com esses hinos maravilhosos aqui, que a gente grita e vibra, parece que vai na outra esfera espiritual. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Aqui esse homem, como que dizendo a Deus: Deus, o senhor não está vendo? Eu estou vendo, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Ele estava olhando o povo de Deus, ele era profeta de Deus, ele estava vendo o que estava acontecendo, tudo aquilo, litígio, briga, violência, ingratidão a Deus, tudo. Ele falou: o senhor não está vendo? Não é assim que muitas vezes nós agimos, achando que nós merecemos, achamos que nós merecemos o melhor? Se pudéssemos ler mais quando Deus deu a resposta, o versículo 13 do capítulo 1, aí o que ele diz assim: ó Senhor, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas? Senhor, Deus calado.
quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. É um homem de Deus. Deus é puro, Deus é santo. O senhor não pode ver o mal. Quer dizer, por que o senhor cala? É como se ele estivesse dando ordem para Deus, como se Deus fosse obrigado a responder a um pecador, mesmo sendo profeta, como ele e como nós. Às vezes nós queremos exigir que Deus responda. Nós somos exigentes com Deus, às vezes nem tanto com os outros, né? Mas com Deus nós queremos. Deus, eu mereço. Por que o senhor não faz? Estou vendo aquele lá, aquela, está tudo bem com eles, por que comigo não? Senhor, por que o senhor é um Deus inoperante? Um Deus que não age? Por quê? Aí no capítulo 2, de 1, capítulo 2, estou lendo, os irmãos vão ler esse livro, vão entender mais ou menos. É como se nós estivéssemos na presença de Abacuque, ele estivesse aqui pregando para nós. Eu fico estudando os personagens da Bíblia, eu fico vibrando, como ele nos ensina, como eles não são diferentes de nós, como eles reclamam de Deus, como eles murmuram. O povo de Deus no deserto ficou 40 anos murmurando sem poder entrar. E muitas vezes nós oramos por um avivamento e o avivamento não vem. Nós oramos por uma bênção lá em casa e a bênção não vem. E nós resmungamos, reclamamos. Falamos, Deus, o Senhor não ouve a minha oração? O Senhor não age? Mas onde está o teu poder? Que a gente ficou sabendo desde o princípio, como o Senhor agia, abriu o mar vermelho, vencia poucos soldados do teu exército, vencia multidões, e agora? Vamos. Aí aconteceu o seguinte, irmãos, é o que precisa acontecer para o povo de Deus, para nós, nesta hora de crise, nessa hora difícil. É a hora que o povo de Deus tem que aprender com Abacuque, é alguém que nos ensina. Os personagens da Bíblia nos ensinam. Lá no capítulo 1, viu ele reclamando. Aqui, sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Quer dizer, agora ele vai no templo, ele vai no lugarzinho de oração. A casa de Deus é chamada casa de oração. Meu irmão que está em casa, não deixe de vir na casa de Deus, não fuja, tome todas as precauções, venha, passa o período de quarentena, venha orar, venha na casa do Senhor. Foi isso que aconteceu, o encontro de Abacuque com Deus. Aqui, olha, sobre a minha guarda estarei. Ele foi orar. Não existe, o Marcos levou o pessoal aqui a orar na quarta-feira e falou sobre oração. É a hora da gente orar. É a hora da gente orar. Ele orou, olha, mas agora a sua oração, Deus respondeu. Deus começou a responder. Vamos ver aí no capítulo, versículo 14 e versículo 20, do mesmo capítulo 2. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, e como as águas cobrem o mar. O 20, mas o Senhor está no seu santo, aonde? No seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, quando o povo de Deus estava para atravessar o Mar Vermelho,
Deus disse através de Moisés: manda o povo ficar quieto e aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Não somos nós que determinamos a hora de Deus. Deus tem uma hora. O que Ele quer é que a gente tenha essa experiência de Abacuque, da gente ficar quieto na presença de Deus, ali ouvindo o que Deus fala comigo. Não é o que eu quero ouvir, porque muitas vezes Abacuque ouviu o que ele não queria. Sabe o que ele ouviu? Olha, tudo bem, eu vou corrigir o meu povo. Tudo isso que você está vendo, eles vão sofrer a consequência. Eu vou tentar discipliná-los e vou corrigi-los. Aí, isso, mas a maneira que Deus disse para Abacuque deixou ele pior. Não, o senhor é puro de óleo, o senhor não pode fazer isso, porque Deus disse: eu vou levantar os babilônios, uma nação terrível, cruel, que onde eles passam, eles arrasam, eles deixam as nações, eles tomam, roubam tudo que não é deles. Eles são terríveis, deixam o povo morrer de fome sem comida. E é esse povo que eu vou mandar para corrigir o meu povo. Senhor, mas o senhor é tão puro de óleo, o senhor vai fazer isso? E as tuas promessas? Aí quando ele se pôs lá, falou: agora eu vou ficar esperando. Aí ele continua os capítulo 2, versículo de 1 a 4. 14, 20, nós já lemos, né? Aí a oração dele. Agora vamos ver o capítulo 3, versículo de 1 a 6. Aqui nós vamos ver a transformação de um homem. Por quê? Ele ficou quieto. Ele entendeu que Deus tem uma hora, que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem uma promessa, e não falha. Deus não falha na sua promessa. Ele cumpre a promessa. O que Ele prometeu para vocês, amados, o que Ele prometeu para cada um de nós aqui, Ele vai cumprir, mas depende de como nós vamos estar. No capítulo 1 e 2, Abacuque está brigando com Deus. O senhor é inoperante, o senhor cala diante de tudo, que o senhor não age, o senhor é um Deus sem poder. A gente ouviu tudo, o senhor é puro de óleo, o andar eterno é do senhor, o senhor é um Deus, é Deus e é Deus mesmo, mas não age. Aí ele falou: essa nação que eu vou enviar para corrigir o meu povo. Claro que naquela época, Deus agia de outra maneira a respeito da desobediência, da falta de responsabilidade do seu povo. Hoje Ele age de outra maneira. Certamente, numa hora como essa, dificilmente igrejas grandes têm um número como nós temos aqui. Por que Deus tem abençoado essa igreja? Porque a maioria de vocês tem estado na torre de vigia, vocês têm estado em oração, vocês têm clamado, vocês têm pedido pela nossa cidade, pela sua família, pela sua vida, pela salvação de almas. Nós queremos o melhor e vocês querem, nós estamos unidos num só propósito: paixão pela obra de Deus. O que Deus quer é que a gente disponha o coração na obra, paixão por Jesus, pela palavra de Deus, por aquilo que Ele fala, e as suas promessas, crer nas promessas de Deus, pedir o livramento, pedir ajuda, pedir dentro das promessas. Olha, agora vamos ao capítulo 3, de 1 a 6. Eu estou falando mais ou menos que eu pedi a Deus uma palavra de encorajamento. Eu estou vendo que vocês estão sendo encorajados com as palavras que já houve aqui.
em casa vocês estão orando, vocês estão buscando. Certamente muitos que estão nos ouvindo agora não têm nem coragem de sair de casa, de medo, né? Mas esses homens de Deus, eles entraram no santuário, eles ficaram quietos, esperando Deus falar. Agora, a oração, ele se tornou um homem de oração, um adorador. Ele estava no templo adorando. Olha que ele ora agora. Ele não ora mais falando: Senhor, o senhor está vendo? O senhor não faz? O senhor está calado? O senhor é inoperante? Não, agora ele ficou quieto e Deus fala agora, a oração do profeta. Ouvi, Senhor. Agora ele ouviu a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Até para um pouquinho aí, que eu quero dizer. Agora a oração dele. Ele não está pensando mais em si, nem na nação. Ele está pensando na obra de Deus. Ele está pensando em Deus. Ele está pensando em Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica, faz-a ficar conhecida. Quer dizer, ele queria que Deus, a obra de Deus, o propósito de Deus, as promessas de Deus, todo mundo conhecesse. Todo mundo ficasse sabendo que existe um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra, só que no tempo dele. Nós queremos dar uma data. Quando Deus me faz uma promessa: Senhor, é tal dia, tal hora que o Senhor vai cumprir. Nós colocamos um cronograma. Eu nunca gostei muito de cronograma de igreja, de projeto. Aqui teve vez aí que tinha vontade de rasgar. Aqueles cronogramas que vinha desse tamanho para 10 anos, 20 anos. Deus muda a nossa história, a nossa vida. Deus muda a história do povo dele de um dia para o outro. Quando nós entendemos a hora de Deus, ele age na hora dele. Olha, no meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque sabia que aquela nação iria prejudicar a sua vida, prejudicar o povo de Deus. Ele sabia, era a maneira de Deus corrigir o seu povo. Deus agia, ele já entendeu. Falou: tudo bem, Senhor, então aviva a tua obra. Faze-a conhecida. No meio dos anos, Deus disse: tudo bem. Só que é o meu cronograma, é a data que eu vou dar, vou fazer. Deus responde. Às vezes nós achamos, somos pecadores miseráveis, sem mérito algum, mas existe a graça. Nós não merecemos, mas somos o povo dele. E quando nós temos paixão pela sua obra, vamos ver o texto seguinte. Deus veio de Terã, do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Deus veio através de Jesus. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio trazer o quê? Paz, trazer salvação, segurança para nós. Segurança naquelas horas difíceis que todos nós certamente temos que passar. Se alguém não passou, poderá passar. E Abacuque nos ensina como que nos preparando. Se tivermos que enfrentar situações delicadas, de vírus, do que for, morte de pessoas queridas, nós vamos ter que estar preparados, porque Ele é Deus. Ele faz tudo. E Jesus veio. Era a promessa lá, Isaías prometendo que Deus iria trazer alguém, enviar alguém para ser o nosso guia, alguém que seria a nossa paz, seria príncipe, seria tudo. Jesus veio, ele não falha.
Será que Ele já veio na sua vida de uma maneira, quando você estava quieto ali na oração, agradecendo a Deus pela sua salvação, agradecendo a Deus pela sua família, agradecendo a Deus pela sua cidade, agradecendo a Deus pelo seu emprego, pelo seu casamento? Ah, não está agradecendo a Deus pelo seu casamento? Ele não está bom? Ele não está bom? Então procure ler esse livro aqui que você aprende. Brincadeira, mas olha, muitas vezes nós queremos Deus para que nos eu quero casar, Senhor, e fica orando, jejuando, Senhor, eu quero casar com a Maria, eu quero casar com a Maria, com a Maria. Eu brinquei uma vez com alguém que foi da igreja no começo, já está longe daqui, já casado. Eu brincava que ele ficava aqui orando, que ele queria casar, pastor, né, terminando, consagrado a pastor, eu quero casar, pastor. Não, Deus vai preparar. E um dia ele falou, Senhor, eu agora vou começar o ministério em tal lugar aí, eu quero casar. E que seja aquela moça que passa perto de casa, aliás, que seja a primeira moça que eu vejo passando perto de casa. E lá passava uma moça bonita mesmo, né? Vinha trabalhar, ele sabia a hora que a moça passava lá. Tal hora passava a moça, vinha almoçar e voltava. Ele falou, Senhor, a primeira pessoa que eu sair de casa e ver passar na rua da minha casa, vai ser aquela que vai ser minha esposa. E ele orando lá com jejum e saiu na porta. Aí na rua, quando vê, passou uma daquelas mais feinha que dói mesmo, né? E aquela mesmo que passava lá, que ele estava esperando. Aí ele olhou para cima, Senhor, eu não estava brincando com o Senhor, eu estava falando sério. Muitas vezes nós pedimos a Deus com brincadeira, quando Deus quer agir, de uma maneira diferente. Para minha esposa, ela orou por mim. Naquela época, eu falava, ela não vai me querer. Eu era um matuto lá da fazenda, né? Um cara, peão de boiadeiro, vivia com um laço de bota, né? Ela, aquela coisinha mais fofa como é hoje, aquela coisinha mais linda. Agora, ainda primo, se apaixonar por tantos primos bonitos, eu lá, aquele... Mas Deus me deu essa graça e essa bênção. Vai fazer já 64 anos, 57 de casado. Ela soube esperar a hora de Deus. Talvez se ela tivesse casado com outro lá, bonitão, daqueles esbeltos lá, né, que tinha lá, vizinhos e tanto, ela não estaria vendo ele pregar aqui com essa paixão pela obra de Deus. Mas quantas vezes nós estamos orando por cura? Alguém da nossa família que nós queremos que seja curado, ou que seja transformado, um negócio, alguma coisa. Nós oramos e falamos, não, Deus não vai agir. Não é assim, às vezes Ele quer que a gente seja como Abacuque, esteja na presença dEle, esteja ali esperando Ele falar. Ele quer que a gente tenha experiência com Ele, Ele quer que a gente o conheça. Por isso que Ele enviou Jesus. Ele veio, Ele vem, Ele vem, Ele vem. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar a palavra, para que a gente possa amar essa palavra, para que a gente possa amar os irmãos, vir na igreja aqui e ficar orando. Se não podemos abraçar, mas podemos olhar para o irmão, podemos pedir, Deus abençoe aquele irmão é uma bênção na minha vida, aquele irmão é uma bênção na minha vida, aquele pastor é uma bênção na minha vida, aquele líder é uma bênção na minha vida. Abençoa o Senhor, para que ele tenha força. Abençoa esse pastorzinho da cabeça branca, que está sempre gritando aí, para que ele tenha força, não para jogar bola, mas para pregar, para testemunhar, para orar por vocês, para que vocês sejam uma bênção. Orar por Pirajuí, para Pirajuí ser um lugar de vida feliz, para que a sua família seja abençoada, para que a sua vida seja abençoada, para que Pirajuí tenha emprego, para que Pirajuí tenha escola, para que Pirajuí tenha o pessoal mais lindo desse mundo.
É isso que Ele pode fazer, mas depende de como nós vamos estar na presença dEle quando estivermos passando por aflição, esquecendo que temos alguém conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Será que podemos orar e dizer, sabendo que Abacuque sabia, pela revelação divina, que eles iriam sofrer um ataque tão terrível como nunca nós poderíamos imaginar que essa época alguém poderia sofrer. Ele sofreu e ele colocou essas palavras mais lindas do capítulo 3, versículo 17 e 19. Vocês podem colocar de novo lá, capítulo 3. Eu estou falando isso para que vocês tenham coragem. É hora de coragem, hora de fé. Mas tem uma coisa, mas a minha alegria tem que estar em Deus. A minha experiência tem que levar. Jesus mesmo, se eu fosse ler todos os textos, Tiago chega a dizer assim, capítulo 1, versículo 2, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, aflições. Agora, ter gozo, ter alegria em certas circunstâncias, não é fácil, meus irmãos. É muito difícil de ver a família sofrendo, de ver a situação delicada, falta de emprego. Tudo isso é difícil. Nós vamos nos alegrar apenas nele. Abacuque diz, porque aí, isso é o final. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Aquela época era a provisão dele. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O cristão tem que viver nas regiões celestes. Não é só quando as coisas estão bem. Aqueles momentos difíceis, você pode estar num nível elevado, espiritualmente falando, sem ter que dizer para os outros que está num nível, estamos num nível elevado, isso é perigoso, estamos num nível acima dos outros. Não, eu estou num nível assim, nas minhas alturas, eu e o Senhor, mas meus pés estão no chão, para que os outros vejam que a minha alegria é Deus, é o Senhor, que a minha vitória é Jesus, que a minha vida é inteiramente entregue a Ele. Será que todos nós, na hora da aflição, na hora da luta, poderíamos dizer isso? Será que na hora que eu já conheci um pastor, meu cunhado, que já pregou aqui, quando ele foi estudar, ele queria estudar, ele deixou tudo, ele era viciado em drogas, chegou a agredir a mãe, era o único, a ovelha negra da família. Ele foi para minha casa e lá ele teve uma experiência, se converteu, largou tudo, casou com uma moça lá, teve 3 filhos. Depois, eu quero estudar, ele foi para uma cidade sem nada, nós procuramos os irmãos, a família, ajudá-lo. Ele ficou 3 anos estudando, mas teve dias que ele pegava as crianças, a mulher sentava na mesa, não tinha nada. Ele começava a orar agradecendo a Deus: Senhor, obrigado pela provisão, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos aqui comigo.
Eu sei que eu vou sair daqui, vou ser uma bênção. A hora que ele acabava de orar, tinha alguém batendo na sua casa. Tinha batendo na sua casa. Teve outras vezes que passava um carro com mantimento e caía. Ele falava para o dono, caiu, pode ficar para vocês. Esse é o nosso Deus que fez com Abacuque, para que nos ensinasse. Não sei o mundo que nós vamos enfrentar, não sei, mas uma coisa eu sei, que nós temos uma alegria diferente das alegrias do mundo. Essa alegria vem dele, vem do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não adianta eu me alegrar com bens, com isso, com aquilo, mas se eu não estiver alegre no Senhor, é pouco. Essa vida é muito pouco. Dona Maria escreveu e disse: nossa vida é como um voo rasante, estamos passando, mas o melhor que nós fazemos é me alegrar nele, todos os dias, caminhar com ele, a caminhada, a escada de Abacuque. Ele dizia: eu andarei nas minhas alturas, quer dizer, eu subirei a escada com ele, de mãos dadas. O rei e eu aqui andamos juntos. O rei e eu aqui. Você pode andar com o rei. Você pode andar. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. É alguém de experiência que pode trazer essa palavra para vocês nessa hora, em que a igreja não pode parar e não vai parar. Porque você não vai parar. Você vai sair daqui, se você já teve, vai ser curado. Se você não teve, pode não pegar ou pode pegar, porque dentro da igreja eu tenho absoluta certeza que ninguém pega lá fora. Aqui não, aqui ninguém pega, mas é aglomerações lá fora, onde todo mundo fica. Aqui tem sido cuidado, aqui existe todas as precauções. Se alguém descuidar, vai descuidar lá fora. Aqui não. Essa palavra é para você sair daqui, não como o Abacuque do capítulo 1 e 2, brigando com Deus, achando que Deus é inoperante, que Deus se cala, que Deus não está vendo. Ele é Deus. Mas o Abacuque do capítulo 3, um verdadeiro adorador, um homem de oração, um homem que sabia quem era Deus, Deus fiel. Ele veio, Jesus veio, o Espírito Santo veio, ele